Aquela bem doida esperando um sinal. Ah, belezinha, belezinha. Legal. Gente, boa tarde para vocês. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a esse bate-papo sobre educomunicação. Primeiro, vou só fazer uma checagem assim básica. Vocês estão todo mundo conseguindo me escutar normal, assim, sem problema o áudio? O vídeo não está esquisito, travando? Enfim, só mandei uma mensaginha aí no chat para eu saber se está tudo ok com os áudios. Enquanto isso, eu vou vendo aqui a questão da apresentação. Opa. Ah, belezinha, então. Legal. Tem aquele delayzinho, né? Pode ser que eu fique um tempo aqui esperando, mas é normal. Tá, beleza, gente. Então, opa, deixa eu abrir aqui. Eu quero compartilhar com vocês, porque hoje a gente vai falar sobre Educom. Cadê a minha janela, gente? Que eu não tô achando aqui. Ah, as pessoas sempre fazem as coisas erradas nas horas erradas, né? Deixa eu ver aqui o que tá dando errado. Quero compartilhar uma janela. Vocês estão vendo uma janela que eu estou compartilhando aqui, né? Eu só tô. Ai, gente, não era essa que eu queria compartilhar. Que coisa chata. Calma, calma que as coisas vão se resolver. Pera aí, vamos fazer um teste aqui. Que a pessoa tá com dificuldade. Ah, agora sim. Agora vai. Opa, deixa eu dar um F5 aqui. Tá, beleza. Vou começar a falar então. Primeiro, deixa eu me apresentar. Enfim, peço desculpas também por essas primeiras interrupções e, enfim, essa zica aqui na parte técnica, porque, enfim, né, a pessoa tem uma certa dificuldade em fazer algumas coisas na hora do ao vivo. Mas vamos lá. Bom, mais uma vez, né, bem-vindos e bem-vindas para essa live sobre educomunicação. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que é educomunicação, mas antes deixa eu me apresentar para vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Paula Nishijima, eu sou jornalista por formação, e eu tenho participado de projetos e processos educomunicativos desde 2013, mais ou menos, que foi o ano que eu me formei. Meu primeiro contato com a educomunicação foi por meio de uma ONG chamada Ciranda, que atuava aqui em Curitiba. Na época ela era a Central de Notícias dos Direitos da Criança e do Adolescente, da Infância e da Adolescência, né? Foi meu primeiro contato com a educomunicação, enfim, depois eu fui participando de outros projetos, enquanto participante mesmo, e eu comecei a assumir uma função de mediadora de oficinas, né, de facilitadora, a partir de 2015, mais ou menos. Eu ajudei a fundar um coletivo aqui de Curitiba chamado Parafuso Educomunicação. A gente participou do Pense Grande Incubação lá em 2017. Hoje eu estou desligada do coletivo, eu já não atuo mais nele, mas o coletivo continua trabalhando, enfim. E aí, por meio do trabalho no coletivo, eu também propus projetos, fiz captação, enfim, gestão de projetos sobre educomunicação e atuei como mediadora de oficinas diretamente com adolescentes e jovens. Então, essa sou eu, um pouquinho da minha história aí. E, assim, só para dizer que essa minha experiência, ela é muito pautada no trabalho com organizações sociais. Então, assim, só para reforçar que, claro, eu sou uma pessoa em processo, como todos vocês, eu não sou dona da verdade de maneira alguma, mas, assim, com essa experiência, o que eu estou trazendo aqui são algumas coisas de aprendizados que vieram ao longo desses anos, e que eu espero que, né, com um pouquinho de sorte, um pouquinho de chuva, de terra, talvez possa plantar uma sementinha que, de repente, vá render bons frutos, talvez no futuro próximo. Então, enfim, é um pouco essa da vibe que eu venho aqui para falar com vocês hoje, beleza? Então, tá bom. Sobre o que a gente vai conversar hoje, assim, rapidamente. Eu quero falar para vocês sobre um pouquinho do conceito e do surgimento da educomunicação, só para contextualizar, porque pode ser que tenha gente aqui que nunca tenha ouvido falar, pode ser que tenha gente que já ouviu falar, mas não sabe muito bem o que é, enfim, então é bacana a gente começar mais do basicão, assim mesmo. Quero falar um pouquinho sobre alguns princípios da educomunicação, coisas que apoiam a prática educomunicativa, né?
elementos da prática, enfim, a mão na massa, como é que funciona, o que é importante. Separei alguns links de referência e a ideia é que no final a gente tenha um momentinho para perguntas e respostas também. Então, beleza, vamos lá. Para começar essa conversa, eu queria lançar um questionamento que é o seguinte: como que a gente aprende, né, no final das contas? Como que a gente aprende as coisas que a gente sabe? E para isso eu queria uma ajudinha de vocês. Eu queria pedir que vocês pensassem em alguma coisa que vocês aprenderam e que vocês vão e que vocês têm certeza que vão carregar para a vida inteira de vocês, assim. Alguma lição que marcou vocês, assim. E aí, quem se sentir à vontade, quem quiser compartilhar, eu ia pedir para vocês escreverem aí no chat, pode ser um parágrafo, assim, coisa muito curtinha, sobre o que foi essa experiência, o que você aprendeu, basicamente, e onde e com quem você estava. Pode ser algo bem sucinto, assim, só para a gente começando a conversar nesse papo aqui. E aí, eu vou, enquanto vocês, enfim, escrevem e pensam, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui o compartilhamento para vocês voltarem a me ver. E aí eu vou aproveitar e vou compartilhar com vocês uma experiência que eu tive, um desses aprendizados que me marcou. Coincidentemente, ele aconteceu na escola, tá? Mas isso não significa que eu quero que vocês falem de coisas que aconteceram na escola. Então, assim, eu tive um professor de geografia que ele se chamava Deoclésio, e isso era porque a mãe dele disse que existiu um imperador, acho que romano, uma coisa assim com esse nome, e ela achou um nome muito bonito e deu esse nome para ele. E aí que esse professor meu, ele passou um trabalho sobre, acho que era globalização, uma coisa assim, era um professor de ensino fundamental, assim, os últimos anos do ensino fundamental. E aprendi a testar rápido, não pensei legal. E aí que ele passou esse trabalho. E assim, na época, eu não sei vocês, qual é a experiência que vocês têm na escola, mas assim, na minha escola, a gente nunca tinha ouvido falar sobre plágio, a gente fazia uma versão 1.0 do Ctrl+C, Ctrl+V, assim, a gente pegava, abria um livro, copiava as coisas, a gente fazia trabalho à mão, né, copiava as coisas na página, fechava, botava o nome e entregava. E aí que esse professor, a gente entregou o trabalho e na aula seguinte ele deu uma coça tão grande na gente, tão grande, nossa, enfim, eu não me lembro, assim, o conteúdo, mas eu lembro que a gente levou uma baita bronca, assim, a turma inteira, por causa desse trabalho que a maioria copiou, né, porque, enfim, a gente não tinha noção nenhuma de plágio na época e tal. E aí que eu lembro que ele falou, e aí eu, na minha pequenez, assim, de adolescente na época, que, enfim, não entendia muita coisa e tal, eu lembro que uma hora da fala dele, eu fiz assim, eu olhei pra cima, tipo, ai, que saco. E só fiz assim e respirei. E esse professor viu. E aí que ele me olhou e olhou pra turma, ele só falou o seguinte, falei, e você que olhou pra cima e fez assim? Aí faz uma pausa, né? Pensa, meu sangue congelou nessa hora. Eu falei, gente do céu, esse homem vai me expor na frente dessa turma inteira aqui. Toda a minha imagem de aluna boa foi para os ares, né? Já era, ferrou-se. Aí, beleza, pensei isso em 1 milésimo de segundo, né? Daí, continua a cena, ele só falou assim, você que fez assim, que olhou para cima e tal, que pena mesmo. E daí continuou falando e tal. E daí, enfim, você percebeu eu percebi, né, na ocasião, aquela decepção, assim, aquele tom de decepção de uma figura mais velha, né, uma pessoa de referência e tal. E aí que, enfim, esse professor ele foi muito generoso, na verdade, com a gente, porque ele devolveu os trabalhos pra gente, ele não deu 0 para todo mundo, ele devolveu e falou, eu quero que vocês refaçam e me entreguem no dia tal. E aí eu de pirraça, né, brava, porque como assim esse professor aí, maluco, né, e tal. E aí refiz o trabalho, mas foi assim, pois é assim que ele quer, pois então eu vou fazer um trabalho, vou reescrever tudo aqui e tal, tudo com as minhas palavras. E moral da história aqui, eu só troquei, a estrutura do trabalho continua a mesma, mas eu só troquei as palavras mesmo, eu escrevi com as minhas palavras e tal, entreguei o trabalho, e acabou que eu tirei uma nota boa. E aí que, enfim, fiquei surpresa na ocasião e tal, mas foi uma experiência de... Primeira coisa que eu aprendi foi que, assim, esse cara me ensinou o que é plágio, então, assim, né, que é uma coisa que as universidades se preocupam muito hoje, né, enfim, figuras até um pouco notórias, assim, né, enfim, sendo acusadas de plágio, umas coisas meio complicadas, mas... e a segunda coisa que eu aprendi que, em certa medida,
assim, quando você se esforça para fazer alguma coisa, isso pode te recompensar em termos de reconhecimento, assim, né? Tipo, tudo bem, tem ocasiões em que não, mas enfim, que o esforço, ele vale alguma coisa também, quando você está no processo de aprendizagem, né? Enfim, né, eles escreveu aqui que aprendi a testar rápido no Pense Grande. Ah, isso é verdade, muitos de nós, né? Aprendemos a testar rápido no Pense Grande. Deixa eu ver o que mais. Ah, massa, massa. Pois é, galera. Assim, eu até citei uma experiência da escola, né? Que foi uma coisa que aconteceu na escola, mas acho que eu faço o convite para vocês de pensar, inclusive, em experiências de vida, assim mesmo, sabe? Porque a gente aprende e a gente vive o mundo em todas as suas facetas, né? Não é só na escola que a gente aprende. E enfim, e eu acho que esse lugar do... Por que eu fiz essa pergunta, né? Acho que esse lugar do aprender, ele está conectado com muitas coisas, né? Pode ser nessa experiência que eu contei, por exemplo, pode ser uma figura de referência, né? Que as figuras de referência são muito importantes, as pessoas que são mais velhas, pode ter um lugar aí de afeto, né? De repente, coisas que a gente aprendeu com os nossos pais, com os nossos avós, enfim, tem um espaço aí de surpresa também, né? Porque às vezes o aprendizado vem de uma bronca, porque, nossa, quantas vezes já não ouvi histórias de gente falando que, putz, aquela bronca que me deram nunca mais vou esquecer, né? Então, enfim, tem uma série de fatores aí. E eu acho que a educomunicação, ela se propõe a estar aberta para esses diferentes cenários. Ela pode ser inserida, enfim, em diferentes contextos e ela pode contribuir para que essas experiências elas venham à tona, para que elas aconteçam, né? Então, enfim, era um pouco a sugestão do pensar o porquê, aliás, pensar quais são as experiências que de fato ensinaram alguma coisa para a gente, alguma coisa que fica, né? Mas, enfim, vamos lá. Ó, continuando. Opa, deixa eu colocar aqui, a gente estava aqui, né? Então, enfim, sem mais enrolação, sem, enfim, fazer muitas outras intervenções, vamos falar sobre ela, né? Enfim, sobre a educomunicação. Antes de contar para vocês, antes de começar a falar sobre conceitos, sobre, enfim, o termo, enfim, a definição, né, do que seria a Educom, eu queria comentar, assim, brevemente como que é o surgimento dela acontece no contexto latino-americano, assim, falar só um pouquinho sobre história, para daí a gente começar a entender como que foi esse processo, né. E quando a gente fala sobre história, assim, a gente tem que partir de algum lugar, né? Então, queria só compartilhar com vocês que, para poder fazer essa meio que, entre aspas, linha do tempo aqui, eu me baseei muito nos textos de um cara chamado Ismar Soares, que é um pesquisador, um cara que pesquisa de comunicação há umas boas décadas aí. Ele é um professor da USP de São Paulo, ele é vivo ainda. Então, enfim, e de acordo com os textos desse cara, começou-se a se fazer atividades que se preocupavam em unir comunicação e educação na América Latina, mais ou menos a partir da década de 60, 1960. Eram iniciativas que, de um lado, surgiram a partir de uma preocupação com a influência que os meios de comunicação tinham na nossa vida e na maneira como a gente pensava, principalmente aqueles que estavam disponíveis na época, né, rádio, televisão. Então, começou-se a se preocupar com formar as pessoas para consumir de maneira crítica esses meios de comunicação, essas mensagens, né, não só simplesmente consumir e tomar aquilo como verdade sem questionar. Mas, por outro lado, também eram iniciativas que se preocupavam muito com produzir comunicação com as pessoas que faziam parte desse processo educativo. Quer dizer, e aí você pensa em grupos, por exemplo, que eram considerados na época, e que, enfim, até hoje são, né, considerados excluídos de alguma forma dos processos de decisão, ou desfavorecidos, né, nas dinâmicas de desigualdade que a gente vê na sociedade. Então, enfim, eram iniciativas, de maneira geral, de uma educação alternativa ou educação popular, né, no contexto da América Latina, e olha só que interessante, eram iniciativas que não estavam dentro da escola. A maioria dessas atividades, elas aconteciam ou com organizações sociais, eram ONGs que estavam, enfim, pregando esse tipo de trabalho e realizando ele, ou grupos culturais, redes, até instituições religiosas, assim, enfim, que tinham um papel bem importante historicamente na questão da assistência social, né. Então, enfim, era uma prática que começou a se moldar
na América Latina, a partir desse trabalho dessas instituições, é, e, enfim, que começou a acontecer. E aí, um outro pesquisador, chamado Mário Kaplun, é um cara que ele era argentino, mas passou boa parte da vida no Uruguai, ele já faleceu, mas ele, nos escritos dele, ele começou a escrever sobre uma figura que ele entendia como central nesse processo, que era o que ele chama de professor comunicador ou educomunicador. E aí ele é o cara que vai usar esse termo pela primeira vez e vai meio que batizar, enfim, a figura do educomunicador e tal. Que era o quê? Era uma pessoa que basicamente atuava na mediação desses processos de educação para a mídia. Era uma pessoa que mediava processos de jornalismo comunitário, enfim, e que trabalhava aí um pouco nessa divisa entre comunicação e educação, cuidando desses processos, né? E aí, um outro marco na história da educomunicação vai ser uma pesquisa lançada pela USP, pelo Núcleo de Comunicação e Educação da USP, Universidade de São Paulo, em 1999, quer dizer, antes do começo dos anos 2000, né? Essa pesquisa ela foi feita pela USP com especialistas, enfim, entrevistando gente de diferentes países. E aí, qual foi a conclusão que eles chegaram? Eles perceberam que estava se realizando na América Latina uma prática que para eles era um campo de conhecimento novo, era um campo interdisciplinar, né, como eles chamaram, mas que ainda assim era diferente daquilo que estava sendo pensado para a comunicação e para a educação separadamente. Então, e aí a gente tem batizado, nomeado, enfim, a educomunicação. Aí, assim, gente, só um parênteses aqui, que isso aqui é um fast food, assim, da história da Educom, tá? Tem uma série de nuances aqui no meio, tem outros pesquisadores que são super importantes para a gente entender essa história aí, mas que isso aqui é mais é só um gostinho, assim, para a gente se contextualizar um pouquinho e entender como que vem aparecer a educomunicação, né? Então, beleza. E aí que essa pesquisa da USP, ela faz, ela define, ela, né, estabelece uma definição do que ela acha que é educomunicação. Eu até coloquei essa definição aqui, mas eu vou me abster de fazer a leitura dela, porque eu acho que ela é um tanto, para a gente, né, que atua, enfim, na ponta, eu acho que ela é um tanto, talvez um pouco abstrata, assim, e para quem não tem contato, ou está tendo o primeiro contato com a Educom, acho que ela pode talvez até confundir. E eu vou, na verdade, me focar nessa definição aqui da direita, que é um texto que, na verdade, vocês podem encontrar na aba Quem Somos, do site da Viração Educomunicação. A Vira, né, para os conhecidos, é uma instituição que trabalha com Educom no Brasil, já tem, nossa, mais de 15 anos aí. Então, enfim, é uma das referências, assim, do campo de atuação da Educom. Eles dizem o seguinte, que educomunicação é o nosso jeitinho de se comunicar educando e educar se comunicando, contribuído para a construção de um verdadeiro diálogo e uma real participação. Tá, vamos lá, né? Vamos destrinchar um pouquinho essa definição. Eles estão falando que educomunicação é se comunicar educando, e aí eu queria fazer uma pausa, né? Comunicar educando, o que eu entendo com isso, né? Que seria a gente usar as ferramentas, enfim, os dispositivos, as tecnologias, tudo aquilo que está disponível para a gente em termos de comunicação, para um viés educativo, para educar, efetivamente, né? E aí, o outro lado, né, educar se comunicando, aqui me parece que eles estão chamando a atenção para o papel da comunicação dentro dos processos de educação, né? Quer dizer, se eu estou passando por um processo de educação, eu preciso me comunicar com as pessoas que também estão envolvidas nesse processo, e eu preciso promover um diálogo entre todo mundo que está fazendo parte ali, né? E aí, tanto é que a palavrinha diálogo vem aqui logo em seguida, né? Enfim, promovendo, construindo um verdadeiro diálogo. E aí, uma real participação. Quando eu penso, tudo bem que participação ela pode ser entendida de várias formas, né? Tem diferentes níveis de participação, enfim. Mas quando eu penso nessa junção das duas palavrinhas, real participação, o que me vem na cabeça são processos, são práticas, são ferramentas, enfim, o que quer que seja, que possibilitam mexer um pouco com as relações de poder que já estão por aí na sociedade, sabe? Mexer um pouco com essas relações desiguais, de modo que
as pessoas que estão do lado desfavorecido dessa relação, que estão nesse, enfim, foram excluídas historicamente, que sofrem algum tipo de discriminação, o que quer que seja, que elas possam ser ouvidas ao longo desse processo educativo e que elas tenham a sua opinião levada em consideração na tomada de decisão. E aí, na sociedade, de maneira geral, né? Enfim, a maneira como eu faço essa leitura desse termo aqui, real participação, eu encaro dessa forma, pelo menos. E aqui tem uma coisa muito interessante que é o seguinte, que vem quebrar um pouco aquela ideia que a gente tem da educação como um lugar no qual o professor é aquela figura que sabe tudo, e aí ele vai transmitir o conhecimento para o aluno, que é a pessoa que teoricamente não sabe nada, e que vai ficar lá sentado, quieto, naquele lugar, assim, né, enfim, de não ter opinião, de não ter, não poder ser ouvido num espaço onde, teoricamente, ele só tem que receber, entre aspas, conhecimento, sabe? Então, enfim, acho que essa participação mexe um pouco com essa ideia, assim. Antes de eu seguir, como é que vocês estão aí? Faz sentido? Tá tudo bem? Só para eu saber, assim, se essas coisas que eu estou dizendo, elas estão ressoando, se elas estão fazendo sentido para vocês, ou se, enfim, isso tudo talvez esteja ainda muito nebuloso. Se tiver nebuloso, a gente... Se tiver nebuloso, ainda vou falar muito mais sobre a questão prática, tá? Deixa eu voltar aqui no chat. Olha, tem mais gente que respondeu. Calma aí. Uma questão de biologia sobre pH, que eu errei na prova de biologia. Os erros ensinam muita coisa pra gente, né? Dirigir, aprendi com meu pai, foi muito importante, pois logo após meu pai teve esclerose múltipla e eu fiquei como motorista de casa. Nossa, caramba. Levaram a mãe no supermercado, ele é o médico, enfim, muito bom. Caraca, né, velho? E, ó, uma questão aí de autonomia, né? Muito legal, gente. Muito massa. Deixa eu voltar aqui. Ó, eu vou fazer o seguinte, acho que por causa daquele delayzinho, eu vou seguir aqui com o restante da apresentação e, e vou dando umas pausinhas, assim, para dando uma olhada no chat, porque eu estou colocando em tela cheia e aí eu perco um pouquinho daquilo que vocês estão falando. Mas vou seguir aqui. Já volto com a coisa, vocês gritam. E a gente estava aqui, né? Beleza, definições de comunicação. E aí alguns princípios, né, da Educom em si. Acho que a primeira, bom, assim, primeiro que isso aqui não está sistematizado em nenhum estudo e tal, isso aqui são muito mais coisas que com leituras e com experiência eu elenquei como coisas que para mim são princípios da Educom, para mim e para muita gente, né, são princípios da educomunicação. O primeiro deles é o diálogo. Acho que vocês devem ter percebido, assim, um pouquinho pela minha fala anterior, que não dá para produzir, não dá para fazer educomunicação sem diálogo. E aí, diálogo entre as pessoas que estão fazendo parte daquele processo educativo mesmo, né, educadores, educandos, mas também diálogo, e aqui um convite também, né, para a gente pensar diálogo com as famílias, com, enfim, a escola, se for o caso, com a comunidade, como que a educomunicação, ela também pode ser um vetor para que a interação daquele adolescente, daquele jovem, com esses espaços, ele possa se modificar um pouquinho e mexer um pouquinho naquelas relações pré-estabelecidas que eu falei, né? E aí, diálogo, e aí, em seguida, a valorização dos saberes pré-existentes. Aqui eu vou ter que citar um cara que para quem trabalha com educomunicação, é uma referência bem importante, assim, que é Paulo Freire. A Educom, ela se pauta muito, assim, nos escritos. Paulo Freire foi um educador brasileiro, que é um dos caras que, até onde eu sei, assim, é uma das poucas referências, se não uma das únicas, de literatura para faculdades no exterior, assim, enfim. E que foi polemizado um tempo atrás, em algumas discussões aí de, enfim, visões diferentes a respeito da educação também e tal. Mas, de modo geral, assim, tentando não me aprofundar muito, Paulo Freire propunha o que ele entendia como uma educação mais dialógica, né, e menos instrumental.
Que é isso? Seria uma educação mais voltada para discutir a vida em sociedade, entender o mundo, entender, enfim, a maneira como a gente se relaciona, e menos para executar tarefas, menos para fazer coisas sem pensar a respeito delas, né? E aí que é importantíssimo a gente valorizar os saberes pré-existentes quando a gente está pensando em educomunicação, porque nenhum ser humano é uma folha em branco, né? Seja adolescente, seja criança, seja jovem, a gente tem as nossas vivências de mundo, assim, né? A gente circula por aí, a gente está em contato quase todo dia, se não todo dia, com as tecnologias digitais, então a gente está consumindo muita coisa o tempo todo. E aí que essa valorização daquilo que a gente, daquilo que os educandos já sabem, ela é importante para, primeiro, para promover esse diálogo, né, que, enfim, que eu comentei que era tão importante, porque vai ser mais fácil falar sobre as coisas que eu vivo, né, no meu dia a dia, aquilo que eu conheço, e também para enriquecer o debate, porque possivelmente a gente vai ter experiências diferentes a respeito de uma mesma realidade, a respeito de uma mesma situação, né. Então, isso é muito importante, valorizar os saberes pré-existentes. O terceiro ponto, talvez eu me demore um pouquinho mais falando dele, porque ele é um conceito meio que construído a partir de movimentos sociais e tal, que é o direito humano à comunicação. O que seria esse direito, né? Quando a gente pensa direito à comunicação, a gente, para mim, pelo menos, a primeira coisa que me vinha na cabeça era direito de liberdade de expressão, né? Quer dizer, eu ter direito a falar aquilo que eu penso, sem eu necessariamente receber nenhuma represália com um viés étnico, ou político, ou religioso, por exemplo. Isso tem a ver. Só que o direito humano à comunicação, ele é entendido meio que como um guarda-chuva, assim. Para quem quiser, inclusive, eu ia sugerir que tem um coletivo chamado Intervozes, que tem uma biblioteca com uma série de materiais a respeito desse direito específico. Então é bacana, assim, para quem quiser dar uma olhadinha. Mas o direito à comunicação, ele pode ser entendido como um guarda-chuva, por quê? Porque ele abrange três pontos principais. Um deles é o direito de liberdade de expressão, realmente. Esse direito que eu tenho de me expressar, de dizer aquilo que eu penso, sem receber, sem ser reprimido, porque, sei lá, a minha religião pode ser diferente da sua, ou, enfim, eu tenho uma visão política diferente da sua. Esse é um ponto. O segundo ponto é o direito de acesso à informação, que é eu, enquanto cidadã, poder, por exemplo, acessar informações que são de interesse público e que estão sob a guarda do Estado ou de, enfim, instituições específicas e tal. Eu poder saber coisas que interessam para mim, porque eu sou uma pessoa que convive, enfim, em sociedade e tem interesse naquelas informações. E ele tem um terceiro aspecto também que é bem interessante, que é eu, enquanto pessoa, ter o direito a acessar os meios de produção de comunicação e de mensagens. E aí isso vem ser interessante, por quê? Porque isso dialoga de maneira muito próxima com um debate que vem acontecendo no Brasil historicamente, que é o debate da democratização da comunicação. Que debate que é esse, né? A gente no Brasil vive um contexto no qual, se você vai garimpando, a gente tem poucas famílias, um número X de famílias, que detêm a maior parte dos meios de comunicação no Brasil. Então, querendo ou não, essas poucas famílias, elas imprimem ali a sua visão por meio visão de mundo, né, por meio desses veículos de comunicação, porque cada veículo, claro, vai ter a sua linha editorial, né, enfim. E aí que o direito à comunicação, ele vem em contrapartida para dizer o seguinte, para dizer que, olha, na verdade, toda pessoa, todo grupo social deveria poder produzir mensagens também que fizessem frente a essa visão dessas famílias, porque, enfim, a gente está vivendo uma relação desigual, né? E aí que esse terceiro aspecto reconhece as pessoas enquanto produtores de mensagens também, né? Enquanto não só quem engole, quem consome, mas quem produz também. Então, enfim, é um aspecto que também é muito importante e que está incorporado na Educom quando a gente faz a prática, né? E aí, por último, o último princípio que eu colocaria seria a gestão democrática e participativa. De novo, né? A gente fazer o processo de modo a, em vez de eu, enquanto mediadora, facilitadora, dizer o que eu acho que é importante ou o que eu quero que esses adolescentes ou esses jovens façam, a gente decidir junto, né? Enfim, a gente debater, a gente escolher se eu vou produzir, por exemplo, com eles um blog, que tema vai ser esse, mas é a gente escolher, não sou eu dizendo que eu acho que a gente tem que fazer um blog assim, ossado, por causa disso ou daquilo, né?
Deixa eu dar... Opa, tá, beleza. Vou só dar aquela olhadinha mais aqui. Ah, legal. Acabei de. Eu vou interromper aqui para já, enfim, já vou respondendo perguntas também. O Matheus aqui perguntou, falou que é professor de História e Filosofia e que tem algumas leituras na linha de Educom, né? Mas um ponto que eu ainda acho turvo é como a educomunicação se relaciona com as TICs. Entendo que não são a mesma coisa, mas a linha separatória me parece um tanto tênue. É, daquilo que, de novo, tá, gente? Eu vou fazer a minha. A minha. Como é que eu posso dizer? Minha nota de rodapé aqui de não sou dona da verdade, né? Mas, assim, as TICs, enquanto tecnologias da informação e da comunicação, assim, me parece que elas são um instrumento pelo qual a gente pratica a Educom, né? Um dos instrumentos, né? Porque, enfim, eu vou falar sobre a prática aqui, mas, assim, no mundo que a gente vive hoje, no qual a gente tem celulares à disposição o tempo todo, no qual a gente está cercado de uma série de instrumentos, né, de plataformas e tal, 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 a Educom, ela se vale dessas plataformas. Então, enfim, pode ser que eu esteja falando alguma besteira aqui, mas no sentido da relação da educomunicação com a tecnologia, eu diria que ela se vale da tecnologia para fazer o processo que é, no caso, a educomunicação. Enfim, não sei se eu te respondi naquilo que você queria saber, Matheus, mas seria um pouco nessa linha. E vou falar um pouquinho a respeito da prática agora também, e aí a gente vai... Talvez as coisas fiquem um pouco mais, assim, mais fáceis da gente ir entendendo, né? Deixa eu voltar aqui. Opa. Ah, meu Deus. Aqui, beleza. Entrando na prática, né? Falando muito rapidamente, deixa eu ver, a gente está um pouquinho avançado, mas vou tentar ser bem objetiva. Assim, a gente, de novo, aqui não é também nada sistematizado em conhecimento acadêmico e tal, seriam muito mais elementos, assim, que eu entendo que são importantes para qualquer pessoa que queira mediar um processo de produção de comunicação com adolescentes e jovens, assim. A primeira delas é a mão na massa, quer dizer, prática, né? Enfim, principalmente para adolescentes e jovens que estão cercados o tempo todo de muito estímulo, né? Que convivem diariamente com as tecnologias. Quanto mais prática, acho que melhor, assim. E aí a gente tem as TICs, enfim, que entram como tecnologias e formas de a gente produzir, né? Enfim, ferramentas para serem aliadas nesse processo. O segundo ponto é a reflexão, a prática ela tem que estar acompanhada de reflexão, e aí reflexão de maneira geral sobre por que a gente faz as coisas da maneira como a gente faz, sobre o mundo, sobre as relações em sociedade, enfim, sobre as desigualdades também que a gente vive, né? E por último, a participação social. E aí eu vou dar alguns exemplos, eu não vou me aprofundar na participação, porque eu vou dar alguns exemplos mais abaixo, assim, a respeito desse tópico, daqui a pouquinho. Então, assim, no quesito mão na massa, a gente pode pensar a mídia inserida de basicamente duas formas. Assim, a gente pode pensar ela enquanto material de referência para a gente pensar processos educativos. Quer dizer, eu posso escolher um filme e fazer um cine debate, e aí, enfim, trazer questionamentos e o pessoal assistir esse filme, né, e depois fazer questionamentos, a gente conversar a respeito dele, e trazer questões a respeito da vida em sociedade, enfim, críticas que estejam latentes nesse filme, por exemplo. Posso trazer leituras, vídeos, enfim, a mídia sendo material de apoio mesmo para aquele processo, né? E aí tem N formatos, pode ser o cine debate, que eu mencionei, grupo de leitura, roda de conversa sobre o material X ou Y, ou um assunto X ou Y, enfim, né? Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é a mídia incorporada enquanto atividade prática mesmo. E aqui eu acho que reside o maior potencial, assim, daquilo que a educomunicação se propõe, que é, de fato, você fazer o pessoal pegar em câmera fotográfica, em celular, em microfone e sair para a rua produzir. E aqui tem um universo enorme, assim, de possibilidades, né? A gente pode pensar em criar um blog, a gente pode fazer podcast, história em quadrinho para quem gosta de desenhar, fotografia, vídeo, vlog, enfim, a gente poderia ficar a tarde inteira aqui só falando
sobre os formatos e as coisas que a gente poderia produzir com adolescentes e jovens, né? Aqui só um exemplo, assim, para trazer um pouquinho mais para o terreno do palpável, assim, essa aqui é uma imagem de um vídeo que eu ajudei a produzir, que foi feito com adolescentes, que era um vídeo, acho que se não me engano o título dele era Você Conhece os Direitos da Criança e do Adolescente? Algo assim. Essa produção, ela foi feita dentro de um projeto e ela envolveu, acho que um grupo de mais ou menos uns 10 a 15 adolescentes. O que aconteceu? Na época, tinha eu e mais 2 educomunicadores cuidando do processo. A gente pegou, acho que um sábado, assim, com eles. Primeiro que era dentro de um projeto, assim, né, esses adolescentes tinham passado anteriormente por algumas oficinas discutindo direitos da criança e do adolescente, então eles, né, enfim, a gente fez um debate prévio com eles, e aí a gente vamos fazer uma enquete, vamos sair pelo centro e perguntar se as pessoas conhecem os direitos da criança e do adolescente. E aí a gente dividiu eles em equipes, acho que teve 1 ou 2 equipes que foram passear pelo centro de Curitiba, levaram câmera, né, e tal. E aí, cada equipe acompanhada por um educador, isso é importante, assim, se a estrutura permitir, inclusive, é uma sugestão, né, de ter sempre mais de um educomunicador cuidando da mesma turma, porque aí, enquanto um está fazendo uma coisa, a gente consegue dar atenção para outra equipe também, enfim, né. E aí esse grupinho saiu perguntando isso para as pessoas, você conhece, você sabe quais são os direitos da criança e do adolescente? E aí perfis diferentes, né, enfim, perguntou para jovens, para pessoas mais velhas, para mulheres, para, enfim, homens também, e aí que teve uma equipe, que foi a equipe que eu ajudei a mediar o trabalho, que ficou no lugar onde a gente estava, para produzir uma vinheta para todos os vídeos do projeto. E aí que essa imagem aqui do canto esquerdo superior enfim, a vinhetinha que eles fizeram. A gente escolheu fazer uma coisa em stop motion, assim, eles recortaram o nome do projeto e foram colocando as letrinhas. Enfim, a linguagem do stop motion, para quem não conhece, é aquela em que a gente fotografa uma coisa atrás da outra e depois a gente põe no vídeo para ele ficar aquele efeito de, enfim, coisinhas se mexendo. É bem bacana, bem lúdico, assim. E aí que esse vídeo ele foi exibido na abertura da Conferência Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, aqui de Curitiba, isso lá em 2015. Foi um processo bem bacana, assim, a equipe de adolescentes que fazia parte do projeto subiu, cada um se apresentou e tal, a gente assistiu o vídeo, e esse vídeo, na verdade, foi exibido para os delegados da conferência, para os participantes, né, que eram pessoas que estavam ali para, enfim, fazer uma revisão de políticas públicas da área da infância e da adolescência, né. Então foi um processo bem bacana. Deixa eu dar aquela conferidinha básica aqui, ver se está tudo bem. Vocês estão me acompanhando. Massa, beleza. Aqui, comunica. Tá, beleza. A segunda perna da educomunicação, vou chamar assim, para mim, ela é a reflexão, assim, não tem jeito. E aí o educador ele tem um papel bem importante, né, nesse processo de facilitar e de fazer intervenções e tal. E aí a primeira sugestão que eu daria, assim, para qualquer pessoa que quer produzir comunicação com adolescentes e jovens, é sempre trazer para a realidade, trazer um tema ou assunto para a realidade daquele grupo no qual você está trabalhando, com quem você está conversando. Como que isso, por exemplo, como que esse tema X aqui, ele é entendido na minha casa? Como que esse assunto, ele fica evidente dentro da escola, ou no meu bairro, na minha cidade, enfim. Porque, de novo, isso incita o diálogo e faz com que a gente pare para pensar a respeito das experiências que a gente vive, né, enquanto pessoas que circulam pelo mundo aí. E aí, o papel do mediador, no caso, do educador, eu acho que seria sempre de trazer questionamentos, assim, sabe? Essa coisa da gente assumir uma pose do tipo, mas será que é isso mesmo? Porque, eventualmente, pode ser que a gente tenha algum adolescente e tal, que faça uma fala, que, de repente, ali tem algumas questões de talvez alguns preconceitos, talvez algumas coisas que refletem um pouco das desigualdades, né, enfim, e aí é importante a gente cutucar e jogar os questionamentos para eles, assim, também, para ver o que aparece, do porquê das coisas, por que é assim, né, por que não é assim, ou por que não pode ser assim, né, como que isso me afeta, como que isso afeta outras pessoas que talvez não compartilhem dessa mesma realidade que eu, então, enfim. E aí, por último, dentro desse pacote de reflexão, eu faria, na verdade, um convite, assim, para a gente que assume essa posição, né, de
educadores, facilitadores, mediadores, enfim, que é aquela de a gente fazer um processo de reflexão com a gente mesmo e de pensar, assim, como que a gente se insere nesse mundo maluco, né? Qual que é o nosso... Como que é pintado o nosso lugar nesse mundo que a gente vive? E aí, no sentido de que, não só no Brasil, mas acho que na cultura ocidental, de maneira geral, né, a gente, quando a gente vive relações muito desiguais, o nosso lugar ele é pautado geralmente em função de alguma outra pessoa, de algum outro grupo que não sou eu, né? Quer dizer, se a gente pensa num contexto socioeconômico, sempre o rico versus o pobre, o branco versus o negro, o homo versus o hétero, o normal ou o anormal, né? Então, enfim, como que esses lugares eles são estabelecidos assim mesmo, né, na sociedade a partir das relações que a gente vive e onde é que a gente está nesse espectro de dinâmicas de desigualdade, assim, né? Porque bacana assim a gente fazer esse processo de reflexão enquanto a gente também provoca isso com os adolescentes, né? E aí que assim é importante, e aí eu faria uma outra sugestão que é importante a gente fazer, mas assim, que acho que não é, o objetivo não é a gente se desanimar também, sabe? Ah, não, porque o mundo então tá tudo virado mesmo, não tem o que fazer, vou fazer outra coisa. Não, tem um outro lado que se a gente aguçar um pouquinho do nosso olhar também, a gente vai perceber que tem inúmeras formas de movimentos de resistência frente a essas desigualdades, né? Então, esse processo de reflexão ele é bem importante para a gente se entender como parte do todo, assim, né? E também, de certa forma, liderar pelo exemplo, assim, né? Perceber as contradições que também existem em mim para eu, né, enfim, ver como é que elas se refletem na sociedade, né? E aí, no ponto sobre participação, que seria a última perna, né, da comunicação, eu acho que assim, a participação ela pode acontecer em diferentes contextos, ela pode existir em diferentes níveis, mas assim, no processo de mediação direto com os adolescentes, esse processo mais interno, assim, eu com aquele grupo, ela pode acontecer basicamente na tomada de decisões, assim, como que eu faço, inclusive, que os adolescentes ou os jovens que eu estou trabalhando escolham o tema que eles querem abordar. Qual vai ser a abordagem desse tema? Qual vai ser o formato? Você gosta de vídeo? Tem como a gente incorporar, de repente, alguma coisa de desenho, se alguém tem a habilidade no grupo para fazer aquilo? Enfim, porque aí é um processo de construção conjunta mesmo, né? E a gente abre possibilidades para que eles trabalhem um pouco da autonomia, assim, também, né? Isso é muito bacana. E aí, no nível mais externo, ainda mais agora, assim, nesse contexto de pandemia que a gente está, né, enfim, as escolas estão fechadas, a gente, né, não está podendo sair, se aglomerar, a gente tem um potencial muito grande dentro das mídias sociais, né, das redes sociais, quer dizer, a gente já usa isso para se comunicar de N formas, por que não usar elas para, de repente, enfim, a gente pode criar uma série de ações, dá para colocar, fazer hashtags, criar campanha, criar meme com eles, enfim, e usar esse espaço para enfim, para alguns processos educativos, não só deles, mas que ajudem a criar consciência a respeito daquele tema para outras pessoas também, né? E aí a gente tem outras formas de participação que são um pouco mais institucionalizadas, assim, né? O Grêmio Estudantil, por exemplo, né, dentro das escolas, o Grêmio, inclusive, ele é uma forma de participação que ele está no Estatuto da Criança e do Adolescente, ele está reconhecido como um dos direitos de crianças e adolescentes no âmbito da participação, né, dentro da escola e tudo mais. A gente tem redes, a gente tem coletivos, organizações que já atuam, de repente, se não se juntar a uma, talvez criar alguma, não sei, né, enfim, tem N possibilidades aí. E para quem acha que adolescente e jovem, ou criança, mesmo criança, né, não pode intervir em políticas públicas, eu sugeriria dar uma olhada nos conselhos e conferências de direitos da criança e do adolescente, especificamente, né. Esses conselhos e as conferências, né, existem a nível municipal, estadual e federal, e são eventos para discutir políticas públicas mesmo, enfim, o que já foi feito, o que né, a gente quer que seja prioridade, e eu particularmente participei de dois processos, de duas conferências nas quais houve participação de adolescentes por meio de coberturas educomunicativas.
eu ajudei a mediar um processo que era, basicamente, a conferência está acontecendo, e aí tinha um grupo de adolescentes específicos no meio dessa conferência, fotografando, entrevistando gente, fazendo vídeo, escrevendo, e aí, interessante porque eles entrevistavam as pessoas, mas entrevistavam os adultos, mas também entrevistavam os adolescentes. Quer dizer, eles perceberem eles mesmos enquanto fonte de informação também é muito bacana, né, e tal. Então, tem um universo aí bem amplo, assim, daquilo que a gente entende por participação, né. Deixa eu só dar aquela checada, bacana. Ah, legal, massa. O Matheus também é de Curitiba, ótimo. Muito bem, Curitibocas, por aqui. Deixa eu voltar aqui, fui dar só uma checadinha para ver se está tudo bem. Então, beleza, a gente estava falando de participação, né? Vou dar aqui só um outro exemplo, que é o seguinte, esse aqui é uma imagem, essa é uma imagem de um material que também foi produzido com adolescentes. Isso aqui foi feito também num sábado, assim, e foi feito com adolescentes que participaram de uma cobertura do comunicativa de uma conferência. Esses adolescentes eles já tinham participado, então, de uma conferência, a gente já tinha feito formações com eles a respeito também de o que é a conferência, para que ela serve, formação sobre direitos da criança e do adolescente, formação sobre linguagens, né, enfim, alguns participaram de oficinas sobre fotografia, outras de vídeo e tal. E aí, esse grupinho, passada a conferência, a gente reuniu eles num sábado e a gente falou, gente, vamos pensar um material sobre participação de adolescentes, então, já que vocês, né, voltaram da conferência agora e tal, já viram como é que funciona, como que a gente faz para falar sobre isso para outros adolescentes que talvez não conheçam e nem saibam que tem essa possibilidade, né, de vocês entrar numa conferência e ir lá e, enfim, intervir na política pública, né? E aí que esse grupinho, no período da manhã, a gente planejou, né, o que eles iam querer fazer, e eles decidiram fazer duas coisas. Uma era uma enquete, entrevistar adolescentes sobre se eles achavam que os adultos prestavam atenção na opinião deles, se eles achavam que eles eram ouvidos pelos adultos, e aí aqui tem algumas screenshots dessa experiência. A gente se direcionou, na verdade, para frente do Shopping Estação, que para quem não é de Curitiba, é um shopping, uma área relativamente central aqui de Curitiba, então, shopping num sábado à tarde, com certeza a gente vai encontrar adolescente, e de fato encontramos, né? E aí a gente foi entrevistando esse pessoal, e assim, de lavada, a resposta que eles deram para a equipe foi não, eu acho que os adultos não levam em consideração a opinião dos adolescentes. E aí eles vão, né, falando, explicando por quê. E esse vídeo, na verdade, ele serve um pouco para chamar a atenção para a cultura adultocêntrica mesmo, né? Essa cultura do adultocentrismo no qual a opinião do adulto, enfim, o adulto é aquele que tem conhecimento, é aquele que sabe, enfim, e o adolescente é alguém entre aspas, menor, né? E aí a outra produção que a gente fez com eles foi um pouco mais complexa, demandou um pouquinho mais de tempo. Foi um vídeo com 6 dicas, acho que é esse o título do vídeo, inclusive, 6 dicas para ser um adolescente mais participativo, uma coisa assim. O texto do vídeo foram eles que escreveram, eles é que propuseram as dicas, né? E aí a gente conseguiu uma parceria com um jovem, e aí jovem, já não mais adolescente, que é artista visual, ele fez os desenhos à mão, meio que numa dinâmica de stop motion, assim, também, foi desenhando, desenho, isso depois, né, enfim, depois desse sábado, me entregou os desenhos, eu, enfim, digitalizei todos eles, e aí eu entrei na edição com, enfim, animação e tudo mais, então esse processo de pós acabou ficando com a gente, né, juventude, mas foi uma experiência bem bacana, assim, acabou tendo um material bem legal. E aí, já me encaminhando para o fim, assim, outras dicas que eu daria seriam prever alguma ação de exposição do trabalho para a comunidade. Agora, claro que a gente está num contexto de pandemia em que isso não é possível fazer atividades presenciais, né? Mas aí, nesse caso, acho que a gente tem a internet mesmo como porta de abertura para a gente poder colocar esse material disponível, enfim, né, e mostrar para as pessoas, mas que, de maneira geral, depois que a pandemia passar, né, o que eu quero dizer com ação de exposição do trabalho para a comunidade? Seja uma exposição de desenhos, seja um evento para assistir vídeos, enfim, coisas que a gente convide, de repente pais, de repente chame a escola, sabe, esse tipo de coisa é muito bacana, e é uma das formas, inclusive, de a gente retomar o diálogo
de a gente, né, enfim, expandir um pouco o diálogo dessa juventude com a comunidade, que é, né, aquilo que eu falei lá atrás. E aí a outra dica seria, planejar é importante, claro que é, mas deixe espaço para os imprevistos. Por quê? Porque a gente está falando de processos que são pensados em conjunto, né? Então, inevitavelmente, sempre vai ter alguma coisa que não saiu como você planejou. E assim, que bom, né? Que bom que não vai sair, porque, de fato, é nesses processos que a gente se surpreende, que a gente descobre coisas, né? Então, aqui só para compartilhar com vocês, é uma imagem de uma exposição fotográfica de um projeto que eu participei, chamado Clique Parafuso. Esse projeto fez oficinas de fotografia com adolescentes e jovens que moram no assentamento Contestado, que é um assentamento do MST no município da Lapa, aqui no Paraná. E aí esses adolescentes fotografaram a comunidade, né, enfim, tinha desafios para eles foram produzindo as fotos ao longo do projeto. Aí a gente imprimiu algumas fotos, né, fez uma seleção, imprimiu com a verba do projeto e foi montou numa sala dentro do Contestado uma exposição fotográfica. E aí a gente deixou espaço para recadinhos também, o pessoal podia ir lá e escrever um recado para os adolescentes do projeto, né, e tal. E foi muito bacana porque é muito legal, assim, é muito vivo você perceber as interações, assim, eles chamaram pais, mães, irmãos, tios, enfim, e aí a galera que foi fotografada se reconheceu nas fotos, eles também puderam mostrar o trabalho deles, então é uma experiência muito legal, assim mesmo, que vale bem a pena, assim, quando é possível, né? Gente, então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. A gente estava com programação de 1 hora, né? Eu vou abrir para perguntas e respostas. Eu também trouxe um material de links de referência, mas eu acho que seria interessante a gente fazer de repente, abrir para outras perguntas que vocês eventualmente tenham. E se, enfim, eu posso, enquanto as perguntas vão chegando, também fazer já ir passando as referências e os links de sugestão, coisas que eu tenho em mente como boas referências para quem quer começar a se aventurar um pouquinho nesse universo aí de Educom. Deixa eu só tomar uma água. Ah, que legal, gente. Acabei de ver o comentário da Márcia aqui. Valeu, Márcia. Obrigadão, de verdade. Engraçado, assim, essa questão do Grêmio, eu já participei de projetos, porque, assim, todos os projetos que eu participei foram em organizações sociais. E tinha adolescente de Grêmio estudantil, e, de fato, eles são muito, muito ativos, assim, é uma galera que, putz, que a gente se surpreende muito no sentido positivo, assim, sabe? Um pessoal que sempre questiona bastante, que participa muito e que é muito afim, assim, de estar fazendo parte nos projetos. Ah, legal, massa, eu vou dar uma olhada assim, Matheus. Legal. Ó, eu vou passando as referências aqui para vocês, então, e aí a gente. Nossa, o delay tá bem aguçado aqui, agora que eu tô vendo. Eu vou passando umas referências aqui, eu dou uma pausinha na metade do caminho, e aí a gente segue. Deixa eu vir aqui, peraí. Estava aqui, né? Ó, vamos lá. De links e referências, eu daria algumas sugestões, assim, primeiro no quesito de planejamento, né? Por onde que eu começo para pensar essas atividades e tal. Para quem é da educação, talvez isso aqui já esteja até um pouco mais, assim, não seja tanto uma necessidade, assim, mas para quem não, eu sugeriria uma metodologia chamada design de trás para frente, e outra, eu não sei se é bem uma metodologia, mas é um conjunto de métodos e tal, que seria o design centrado no ser humano. Vocês podem observar que nenhuma dessas coisas é própria da educomunicação, né? Elas duas vêm da área do design e tal, mas eu acho que elas podem ser bem úteis, assim, para quem está meio perdido e, enfim, não sabe por onde começar para pensar esses processos. O design de trás para frente, ele é chamado assim de trás para frente
porque talvez isso não se aplique tanto para o pessoal que já é acostumado a pensar currículo e processos de educação, mas para quem não, é muito comum a gente, às vezes, sei lá, ver um material e, nossa, tem que fazer uma oficina em cima disso. É, no caso do design de trás para frente, o que ele convida a gente a fazer é o contrário. Em vez de pensar no material que eu vou usar como referência, é começar pensando pelos objetivos que eu quero atingir com aquele processo de educação. E aí ele vai te fazendo uma série de perguntas, assim, enfim, eu vou pensando no objetivo, depois eu vou pensando no que eu quero que essas pessoas entendam, como que eu vou mensurar se eu fui bem sucedido ou não, para daí, por último, pensar no como que eu vou planejar a atividade, como que a atividade vai ser. Então, ele é bem bacana nesse sentido. O segundo, que é o design centrado no ser humano, tem esse site aqui, que se não me engano é designkit.org. Ele é um site que está em inglês, mas se você clicar ali no canto, se observar, tem no canto superior direito, está escrito resources ali, recursos, né? Se você clicar ali, ele vai te dar uma série de guias, e aí você clicando em cada um dos guias, ele te permite fazer login e tal, e os guias estão disponíveis em português. Então você não precisa saber, enfim, outro idioma para conseguir se virar. É bem bacana nesse sentido. E ele tem uma série de métodos, assim, métodos para você pensar brainstorm, chuva de ideias, métodos para você organizar prioridades, para você começar a prototipar, enfim, tem umas coisas bem bacanas, assim, nesse sentido, que podem servir muito para a educação. Deixa eu fazer aquela olhadinha rápida no chat. Uhum. Ah, não, beleza, gente. Então, vou seguir, opa. Design, uhum. Para fazer. Aqui são referências de ou oficinas, ou planos de aula, enfim, coisas que eu acho que são interessantes para a gente começar. Primeiro, para a gente se inspirar um pouquinho, né, para dar uma olhada, ver coisas que já estão disponíveis por aí, e adaptar também, se for interessante para a gente, né, no contexto que a gente está. O primeiro deles seria o Guia Mais Educomunicação. Esse guia é um guia que foi produzido pela Renajoc, que é a Rede Nacional de Adolescentes e Jovens Comunicadores e Comunicadoras. Ele foi um guia que foi um projeto, na verdade, que a rede realizou com escolas que na época acho que recebiam Mais Educação, que era um programa do governo federal e tal. E aí que esse guia ele tem uma série de sugestões de passo a passo sobre como produzir todos esses conteúdos que tem aqui. É jornal humano ambulante, jornal mural, fanzine, enfim, todas essas coisas aqui são algumas sugestões de modelos assim de formatos para trabalhar com adolescentes. E se não me engano, ao final, ele tem também sugestão de dinâmicas de avaliação para você fazer com os adolescentes, para ver se eles curtiram o processo, se foi legal, se não foi, enfim, o que pegou mais, o que não colou, enfim, esse tipo de coisa. E aí tem aqui o link de acesso. Eu posso mandar, inclusive, para vocês depois, pedir para o pessoal aqui da organização para enviar esses links diretamente por e-mail. Então, não se preocupem, assim, com copiar, enfim, essas coisas. Minha segunda referência seria uma cartilha, que é essa de produção audiovisual comunitária, que foi feita pela Universidade Federal de Minas Gerais, na verdade. Essa é uma cartilha focada especificamente em audiovisual, em produção de audiovisual. Então, ela dá, tipo, noções do planejamento, né, do como planejar um filme, enfim, um documentário. Ela dá noções de planos e enquadramentos. Então, para quem não é da comunicação, isso é muito legal, assim, como que eu faço um plano só do rosto, como que chama isso, mais aberto, enfim, né, tem os nomes certinho, os movimentos de câmera, noções de roteiro, tem alguns documentinhos, assim, de sugestão para você preencher com os adolescentes, então é bem legal também, e é específico para o audiovisual. Esse aqui é um guia de um blog chamado Voices of Youth, que é da ONU, na verdade. A ONU tem esse blog que é para, enfim, jovens do mundo todo escreverem, enfim, pautarem as suas questões lá. E eles têm esse guia, que é um guia que está disponível em espanhol e inglês. Esse, infelizmente, não tem em português. Mas é um guia enfim, um guia avançado para escrita para blog. Então, ele tem, por exemplo, tipos de post para web, dicas sobre como entrevistar pessoas, como preparar uma entrevista, né, o que fazer durante e depois, como construir argumentos no seu texto. Então, tem umas coisas bem interessantes, assim, para quem quer focar mais em texto também.
A oficina do Imagina na Copa. O Imagina na Copa tinha um projeto que tinha uma oficina chamada Qual o Meu Jeito de Transformar. Eu participei dessa oficina presencialmente em Curitiba alguns anos atrás, mas ela é uma oficina basicamente focada em questões de mais autoconhecimento, assim. Eles descrevem no começo do guia que esse material ele é para se você está trabalhando com um grupo de jovens ou de adolescentes que quer transformar o mundo, mas ainda não sabe muito bem por onde começar e tal. Então ele tem uma série de dinâmicas assim para esses jovens se pensarem, né, pensarem o seu lugar, e, enfim, como que eles podem contribuir para a sociedade de maneira geral. Então, ele é bacana nesse sentido. Aí o manual Criativos da Escola, esse aqui ele é muito pautado pelo design thinking. Então, também não é da Educom, mas assim, ele tem algumas coisas interessantes com sugestão de dinâmica sobre como chegar a consenso, como fazer chuva de ideias, como dividir equipes. Então, ele tem umas coisas assim que eu acho que são legais para a gente olhar, assim, nesse sentido de organização também, assim, né? Aqui já vou entrar em coisas um pouco mais temáticas. É, assim, tem ultimamente, acho que nos últimos anos, assim, tá ficando muito evidente a discussão em torno das chamadas fake news, né? Essa questão de como que eu distingo aquilo que é informação de verdade, aquilo que não é bem assim, aquilo que é mentira, né? Enfim, aquilo que foi tirado de contexto. Então, tem um material que é da Rede Internacional de Checagem de Fatos, enfim, que tem esse site aqui, eles têm um plano de aulas para discutir questões relacionadas a fake news, né? Então, diferença entre fato e opinião, como que eu checo se uma informação é verdadeira ou não, e no final tem os exercícios, tem um exercício prático sobre criação de memes, então é bem, bem legal, assim, também. O site deles está em inglês, mas se você entra, tem o guia disponível em português, que é um PDFzão, assim. Então, acho que vale a pena dar uma olhada se interessa. Tem esse guia aqui, que é uma coleção chamada Educação para as Relações Étnico-Raciais. O volume 3 é as relações étnico-raciais na sala de aula, propostas pedagógicas. Opa. Esse são sugestões de atividades assim para realizar com, acho que estudantes de ensino fundamental, inclusive, para valorização de cultura afro-brasileira, discutir racismo, preconceito, então é bem, bem bacana, assim, como referência para dar uma olhadinha. Esse aqui é um guia da ONU Mulheres, na verdade, que era uma campanha da ONU Mulheres, chamada Valente Não é Violento, que tem um plano de aula. Se você pesquisar no site da ONU, inclusive o guia tá quebradinho, porque eu só encontrei uma notícia que tem, assim, os materiais. Mas eles têm sugestões de atividades também para discutir questões de gênero, sexualidade, estereótipos, violências. E essa campanha da ONU, ela era pensada para, inclusive, como fazer com que os meninos se envolvessem também no debate e não fosse só uma coisa discutida entre as meninas, né? Antes de fazer as referências para ler, deixa eu dar aquela olhadinha aqui. Ah, não, tá, agora que eu vi que o endereço, você falou que o endereço está cortado para você, né, Matheus? Nossa, tá mesmo, acabei de ver. Não, mas não se preocupe, a gente vai dar um jeito de mandar isso para vocês, assim, posteriormente, depois, enfim, que essa semana terminar. Beleza, vou seguindo o bonde então, galera. Peraí. Opa, lá. Já estou me encaminhando para o final aqui mesmo. Para ler são assim referências para vocês, assim, enquanto educadores, né? Enfim, pessoas que mediam o processo de educação. Eu só separei 3 guias porque assim acho que é meio que uma introdução assim para alguns temas que são bem importantes assim de se pensar. O primeiro deles é um guia chamado Mídia e Direitos Humanos, que é do Intervozes, esse coletivo que eu falei quando eu estava mencionando lá, Direito Humano à Comunicação. Esse guia ele é um guia abrangente, assim, ele fala sobre vários direitos humanos, enfim, várias pautas de direitos humanos, e traça uma relação deles com a mídia. Então é bacana assim de dar uma olhadinha, ler um pouco, assim, se for possível. Aqui está sem o link, mas a gente manda para vocês depois, podem ficar tranquilos. Esse do meio é um guia da Rede Ande Brasil, chamado Estatuto da Criança e do Adolescente, um guia para jornalistas. Ele é guia para jornalistas, mas assim, ele tem muita coisa que putz, tira de dúvidas rápido, assim, sabe? Por exemplo, sei lá, eu tô no meio de uma oficina e, sei lá, surgiu o tema sobre abuso sexual de crianças e adolescentes.
Tá, mas, por exemplo, eu sei o que, que eu faço se, de repente, eu me deparar com uma situação de violência, para quem que eu denuncio? Enfim, nesse guia ele vai falar sobre essa estrutura, assim, né, de denúncia, quais são os órgãos, qual é o papel de cada um deles. Ele fala, inclusive, sobre os princípios do ECA, né, do Estatuto. Enfim, é um guia introdutório, assim, mas é bem interessante. Fala sobre adolescentes em medida de socioeducação, né, os adolescentes que fizeram alguma coisa errada e que foram punidos pela lei, quais são os tipos de medida, enfim. Tem algumas coisas bem interessantes, assim, que eu sugeriria dar uma olhada para quem quer entender um pouquinho mais desse viés, assim, de direitos da criança e adolescente, né. E aí, por último, um outro material que, na verdade, foi produzido a partir de um encontro de comunicadores que se posicionavam contra, de formação, né, para comunicadores contra a redução da maioridade penal. Alguns anos atrás, no Brasil, estava bem vivo esse debate, né, sobre, será que reduz de 18 para 16, enfim, ou não reduz, e aí tinha uma polarização bem grande, assim, em torno do tema. E uma série de organizações sociais se mobilizou para, enfim, fazer vários debates, enfim, puxar esse tema, e aí aconteceu um encontro comemorativo dos 25 anos do ECA para comunicadores a respeito desse tema. E tem um guia, um PDF com materiais de referência, então lá tem uma lista enorme de sugestões de filmes, sugestões de textos, tem várias coisas, assim, para a gente entender um pouquinho mais desse tema e por que ele fere também os direitos da criança e do adolescente, né, enfim. Outro material bem bacana também para dar uma olhada. Epa, chegou a pergunta aqui, vamos ver. Quais são as 2 ou 3 dicas de ouro que você daria para quem também quer criar e desenvolver oportunidades de negócio com a educomunicação? Diego, você chegou no final e chegou para ferver, né, meu filho? Gente, para quem não sabe, o Diego trabalhou comigo, tá? Enfim, trabalhamos juntos na Parafuso por muitos anos. Eu sabia. Deixa eu pensar. 2 ou 3 dicas de ouro? Meu Deus do céu. Olha, eu tenho um gargalo muito grande, assim, no quesito financiamento, né? Eu acho que esse é um ponto bem importante, assim. A sugestão que eu daria é faça uma pesquisa e descubra, assim, faça uma pesquisa e descubra quem pode se interessar em torno dos temas, porque, assim, a Educom, ela tem uma proposta de valor muito relacionada por um lado, essa coisa de você fazer leitura crítica de mídia, né, de você se empoderar para usar esses meios para produzir comunicação e tal, mas ela também tem um viés muito grande de educação para a cidadania, assim, né, então, enfim, quem é que pode se interessar por essas pautas, quem é que trabalharia com isso, seja fundação, seja governo, e o governo daí, aqui falando em termos de poder público, né, tem um papel bem importante nisso, né, de financiar essas iniciativas, principalmente no terceiro setor, né, então acho que a primeira coisa seria dê uma fuçada para descobrir quem poderia se interessar por esse tipo enfim, de proposta de valor que a Edu contém. Deixa eu ver o que mais. Meu Deus do céu, eu acho que, assim, putz, se você puder conversar com pessoas assim, que já atuam na educação, seja áreas correlatas, assim, seja educação, seja educomunicação propriamente dita, e gente que já tem esse mindset mais assim focado em desenvolvimento de negócios e tal, assim, dá uma puxadinha nessas pessoas. Agora a gente está numa pandemia que, né, não possibilita eventos de networking, mas assim, vai como quem não quer nada. Oi, gente, então, tudo bem, fulano? Eu vi aqui que você tem essa iniciativa tal, então, queria bater um papo contigo a respeito de, sei lá, tô com uma ideia aqui sobre como que eu posso começar um negócio assim, assim, assado, enfim. Aproveita essa semana, que vai ser a Semana Conecta Aí, que vai ter um monte de gente falando sobre um monte de coisa que tem a ver com empreendedorismo, e entope esse povo de perguntas, assim, sabe? Tem uma programação bem legal ali, ao longo dessa semana, de gente falando sobre negócios. Vai ter acho que sobre negócios 2.5, enfim, se não me engano, ao longo dessa semana. Então, aproveita também esses espaços para cutucar o pessoal e tirar suas dúvidas. E que mais? Meu Deus do céu.
Assim, a última dica é uma bobeirinha, mas assim, dá uma olhadinha nessas referências que eu sugeri. Eu acho que pode ser bem bacana, assim, acho que dá para se informar a respeito de temas que são muito importantes, assim, hoje, para a gente conseguir navegar a vida em sociedade, assim, mas também, enfim, para a gente se formar enquanto educador, assim mesmo, né, cada vez mais. Porque tem até a pauta do lifelong learning, né, aquela ideia de que que a gente aprende ao longo da vida, e acho que cada vez mais isso é uma tendência, né, de fato, a gente está precisando se reinventar muito rápido, não só pelas tecnologias, mas porque também a gente está se encaminhando para um universo no qual a gente tem muitas vozes, a gente tem muitas pautas, tem muita coisa acontecendo, então acho que seria isso, Diego, que eu diria para as pessoas que querem pensar modelos de negócio, oportunidades de negócio a partir da comunicação. Deixa eu só fazer uma exibição de um último slide aqui, gente, para já me encaminhar para agradecimentos, que é só uma bobeirinha, mas é só aquela. Oh, cara, não acredito que eu fiz isso. É só aquela coisinha básica do gente, muito obrigada, tá aqui os meus contatos, mas que é bem importante, né? Aqui, agora sim. Gente, isso assim, tagarelei pra caramba agora, né? Mas queria agradecer, assim, a presença de todos vocês e de todas vocês. Agradecer os ouvidos que vocês me emprestaram durante essa 1 hora e pouquinho. E dizer que, enfim, para quem quiser, se vocês quiserem me cutucar em redes sociais, está aqui. Eu tô, acho não, eu tô no Facebook, no Instagram e no LinkedIn com essas, enfim, com esse nome, né, Paula Nishijima, só colocar junto assim que vocês vão me achar. Tá aqui o meu e-mail também para quem quiser, eventualmente, de repente, tiver dúvidas ou quiser me mandar alguma coisa, não sei, quiser mais referências, enfim, fique à vontade também para entrar em contato comigo se vocês quiserem trocar alguma outra ideia a respeito de coisas relacionadas à Educom, assim. E agradecer mais uma vez a oportunidade, porque acho que foi muito bacana, assim, agradeço mesmo, de verdade. Deixa eu tirar aqui essa tela. E agora eu vou interromper o compartilhamento, só para a gente se despedir mesmo. Legal, gente, massa. Então, eu acho que é isso mesmo. Eu vou dar aquele grito agora pro Cláudio. Cláudio, agora a gente se despede, a gente diz tchau e fecha tudo. Como é que vai ser? Que a tia aqui não tá acostumada a fazer essas coisas. Beleza, ele me respondeu aqui. Galera, então é isso. Obrigada, uma boa tarde para vocês. E continuem acompanhando a semana, conecta aí, porque tá muito bacana, tem bastante gente fazendo bastante coisa. Valeu, tchau.